Ok. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui junto com o Pablo na reunião científica do Centro de Medicina do Exercício e do Esporte aqui do Hospital 9 de Julho. Nós vamos realizar essa coordenação, reiniciando essas reuniões aqui do segundo semestre. E nessa reunião nós convidamos a doutora Adriana Marco Antônio, que é especialista em cirurgia vascular, da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, especialista em ecodoppler vascular e pós-graduando em cirurgia endovascular na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Vai ser um tema bastante interessante, porque a gente vai poder aprender muito sobre a circulação periférica, sobre problemas de varizes, tromboembolismos, para que a gente possa dar orientação mais efetiva e adequada para as atividades físicas. A programação é agora, com essa abertura, depois a palestra do doutor Adriano, tem uma apresentação de casos com insuficiência vascular e depois um debate com os palestrantes e a finalização com o doutor Pablo. E antes de começar, eu gostaria de prestar uma homenagem a um colega nosso, o doutor Ricardo Muniz Nas, que foi colega, parceiro nosso no Serviço de Medicina do Esporte aqui do Hospital 9 de Julho. O doutor Ricardo Narras, ele terminou a sua graduação em Medicina em 79, na Escola Paulista de Medicina, realizou a sua especialização em ortopedia e Alert traumatologia. from Google Password required. Ah, Alert from Google Password nossa, required. ortopedia e traumatologia na Escola Paulista, em 1982. Fez a especialização em fisiologia do exercício na USP em 86, medicina desportiva na USP em 89, foi chefe do grupo de medicina desportiva do Hospital Ipiranga, médico do esporte do Hospital 9 de Julho e do Laboratório Fleury. Na sua atividade associativa, ele teve uma carreira muito extensa, sendo presidente da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício do Esporte de 2003 a 2005, foi vice-presidente da mesma sociedade de 2011 a 2013, editor-chefe da Revista Brasileira de Medicina do Esporte, diretor de Relação Institucional, diretor de Defesa Profissional na Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte na Regional São Paulo, membro da Comissão Científica da Sociedade Paulista, presidente da Sociedade Paulista, foi um batalhador da criação da residência médica em medicina do esporte, do exercício do esporte e membro da Câmara Técnica do CREMESP e do CFI. Foi uma grande perda para todos nós, para toda a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, e é uma pessoa que nos deixou um grande legado durante a sua carreira. Agora eu vou convido a doutora Adriana, enfim, stop share. Você pode abrir a sua apresentação? Uhum. Aí eu consegui. Estão vendo por um acaso?
Ainda não, doutora. Abriu Agora, agora. Pronto. Vocês estão vendo agora? sim. Tá. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui. Espero conseguir contribuir aí com alguma informação interessante. É, eu vou falar sobre diversos assuntos diferentes, mas eu estou no final. Aqui. Pronto, estão conseguindo ver? Sim. Vocês também, né? Sim. Então tá bom. Bom, eu vou falar sobre dois assuntos diferentes. Eu vou falar primeiro sobre o sistema venoso e depois sobre o sistema arterial, tá? Eu vou começar com o sistema venoso. Varizes. E o que são varizes e o que o exercício tem a ver com isso? Então, o conceito geral de varizes é que o sangue vai para o pé, pelas artérias, mas ele não consegue voltar como deveria. E aí ele acaba acumulando nas veias superficiais, tá? E aqui a gente tem duas fotos e vocês vão entender depois que isso aqui são varizes. Vocês conseguem ver minha flechinha também, né? Sim. E que esse aqui são veias normais, dilatadas. Então, vamos começar com anatomia e fisiologia. Bom, eu não vou me prolongar muito nisso, porque a anatomia, teoricamente, todo mundo já sabe mais ou menos. Mas a anatomia do sistema venoso é dividida em sistema venoso profundo, que é o mais importante, que é o que acompanha as artérias e os nervos, que fica abaixo da face muscular, e é responsável por 90% do retorno venoso. Então, a imensa maioria do sangue volta pelas veias profundas, tá? Tem um sistema venoso superficial também, que é esse que a gente vê na pele, que está incluso a safena magna, a safena parva, tem várias outras veias, só que ela faz só 10% do retorno venoso. E ela é bem superficial, ela fica na camada de gordura. O que isso significa? Que ela fica entre a pele e a musculatura. Quanto menor a camada de gordura, e mais fina a pele, mais você vai conseguir ver essas veias. Então, não necessariamente uma veia que você está vendo é uma veia que está doente, tá? Da mesma maneira que a veia aumenta de calibre no braço, quando faz muito exercício, com a hipertrofia muscular, você acaba aumentando de calibre as veias da perna. Essa perna que é o joelho, você vê essa fena inteirinha, dá quase uma anatomia perfeita aqui, ó. Você compara a anatomia aqui com a anatomia aqui, é exatamente igual. E tem uma outra parte importante do sistema venoso, que são as veias perfurantes, tá? As veias perfurantes, o que que elas fazem? Aqui eu grifei as principais, mas existem outras, tá? Elas comunicam o sistema venoso superficial ao profundo. Na verdade, o intuito delas é direcionar o sangue do sistema venoso superficial, da safena, das veias que estão ali próximas à pele, para o sistema venoso profundo, que é o principal em fazer esse retorno do sangue. E aí, essa é a parte que o exercício é mais importante, porque o retorno do sangue depende completamente da panturrilha. A gente chama a panturrilha de segundo coração, porque é ela que impulsiona o sangue de volta. Então, como isso funciona? Quando a panturrilha está relaxada, as válvulas se abrem, o sangue que está no sistema venoso superficial, esse é o sistema venoso superficial, entra no sistema venoso profundo, e aí a hora que contrai,
como existem as válvulas que impedem que o sangue desça, a hora que contrai, isso aperta e aí a panturrilha acaba empurrando o sangue de volta. Então, o sangue é o segundo, a panturrilha realmente é o segundo coração. Depende completamente da bomba muscular da panturrilha e das válvulas. Eu não sei se vocês já viram, mas paciente que anda na cadeira de rodas ou que tem algum problema, sei lá, torceu o tornozelo, quebrou, a perna dele costuma ficar muito inchada, mesmo sem ter trombose, sem ter nada de errado, por conta disso, porque esse sangue, quando não tem a panturrilha funcionando, ele vai acumulando, acumulando, acumulando aqui embaixo infinitamente. E aí o sistema venoso, ele é muito mais complexo que o sistema arterial, por exemplo. Por quê? Porque ele tem várias camadas. Não é uma camada só. Então você tem o sistema venoso profundo, que aqui é representado pela veia femoral superficial, que é 90%, mas tem também a veia safena magna, que já é o sistema venoso superficial, que é daqui que nessa camada que se formam as varizes. A camada mais interna não forma varizes porque tem a face e a musculatura ao redor. Então, por mais que o paciente tenha uma tendência a parede da veia fina que dilate, aqui como tem a face ao redor, não dilata. Pelo menos não dilata tanto a ponto de formar varizes ou de estagnar o sangue aqui. Aqui sim, como aqui é gordura, aqui é mais flácido o tecido ao redor, então a veia sim consegue ir dilatando. E essa insuficiência passa para esse sistema mais cutâneo, que formam as reticulares, que também podem ser insuficientes, também podem dilatar e ficarem doentes, e vai formar os vasinhos. Isso é interessante porque às vezes você vê um vasinho na pele, não quer dizer nada, totalmente estético. Às vezes você vê um vasinho na pele e a pessoa tem um monte de sintoma, e isso tudo está conectado com uma insuficiência profunda, que é uma coisa muito mais grave e muito mais difícil de tratar. Então, não é tão simples assim, sabe? Fisiopatologia. Eu acho muito interessante saber como funciona, porque sabendo como funciona, você consegue raciocinar sobre aquilo e dar as melhores orientações para o seu paciente. Então, o que acontece? Para você ter varizes, você precisa de sobrecarga, ou seja, de acumular sangue lá embaixo, e você precisa de uma tendência genética de fragilidade da parede da veia, tá? Então, a pessoa que não tem a genética pode sobrecarregar à vontade, que não vai formar nada. E a pessoa que tiver a genética, mas que não ficar sobrecarregando as veias, também não vai formar nada. Para ela formar as varizes, ela precisa das duas coisas. Ela precisa sobrecarregar a perna, o sistema venoso, ficar enchendo aquilo de sangue muitas e muitas vezes, e a genética da fragilidade da veia. A genética da fragilidade da veia é em todas as veias, não só nas veias da perna. Então, essa pessoa, ela tem uma menor distensibilidade, tem menos colágeno, menos fibras elásticas. Então, a veia, quando ela engurgita para encher de sangue, ela não volta completamente. E aí, aos pouquinhos, ela vai dilatando. Com a idade, também a gente vai perdendo colágeno e fibras elásticas. Então, isso vai piorando cada vez mais. É claro que existem graus diferentes. Então, tem gente que faz muitas varizes, tem gente que faz só um pouquinho. O trauma local também gera fragilidade na parede da veia. Então, por isso que às vezes a gente vê que a pessoa sofreu um trauma num lugar e naquele lugar encheu de varizes. Mas não necessariamente ela tem aquela tendência. Mas geralmente a imensa maioria das pessoas que faz varizes tem essa genética, tá? Então você precisa das duas coisas juntas. E essas todas as veias significa que a pessoa tem uma tendência maior a fazer hemorroida, tem uma tendência maior a fazer, vai tirar sangue, rompe a veia, qualquer batidinha fica roxa, é uma fragilidade mesmo da parede da veia, tá? A varizes é uma veia tortuosa e dilatada. Então, aquela primeira veia que eu mostrei lá era uma veia retinha, tá? Isso aqui é uma veia dilatada e tortuosa, tá? E geralmente elas aparecem no ponto abaixo da onde está a sobrecarga, a insuficiência, o que está gerando aquilo, a origem do problema dela.
Então, provavelmente esse paciente aqui tem alguma coisa aqui mais para cima, uma insuficiência safena, alguma coisa nesse sentido. E aí, como o sangue fica voltando por essa safena, ele acumula aqui embaixo, nessas veias que estão aqui um pouco mais para baixo, tá? E é um crescimento lento e progressivo. Não existe varizes de urgência, não existe nada disso. Isso é uma coisa que, com o passar dos anos, para esse paciente fazer isso aqui, demorou pelo menos uns 5, 10 anos. Então, não é uma coisa que acontece do dia para a noite, tá? É, e aí isso vai virando um círculo vicioso. Por quê? Porque a pessoa faz uma sobrecarga, enche aquilo de sangue, aí dilata, aí com a dilatação, ele perde a válvula. Porque as válvulas, elas têm que ficar encostadinhas assim. Conforme a veia dilata de calibre, a válvula não encosta mais uma na outra. Então, ela não consegue mais segurar o fluxo de sangue. E aí, esse sangue começa a voltar. E esse sangue que começa a voltar, que a gente chama de insuficiência. Por isso que você vai ver várias vezes em Doppler venoso, insuficiência da safena, insuficiência daqui, insuficiência daquilo. É insuficiência porque a válvula não está funcionando mais, já dilatou tanto que o sangue volta. Quando a panturrilha contrai, ao invés de empurrar o sangue só para cima, como deveria, ele acaba empurrando para cima e para baixo. Então, ele acaba não conseguindo fazer o efeito que deveria. E aí, conforme gera insuficiência e empurra mais sangue para baixo, acumula mais ainda sangue, e essas veias vão dilatando mais, e quanto mais dilata, as próximas veias que estão embaixo começam a dilatar, vão perdendo as válvulas, e esse problema vai virando um círculo vicioso, e as varizes vão crescendo, crescendo, crescendo infinitamente, tá? O que gera sobrecarga? A imensa maioria dos pacientes acaba acumulando sangue por conta de ausência de exercício, tá? Muitas horas em pé, muitas horas parado, muitas horas no avião, por estilo de vida mesmo. Como eu falei, a panturrilha é essencial, é a chave do negócio aqui. Então, sem a panturrilha, você não consegue bombear sangue para cima, você vai acumulando. E aí você passa 10 horas sentado no computador, acima de 4 horas a gente já começa a acumular. Então, a pessoa passa lá 8 horas trabalhando sentada, olha a quantidade de sangue que ele consegue acumular na perna. Excesso de exercício, que é uma outra coisa que eu vou falar, também. Por quê? Porque para você encher o sistema venoso profundo, você precisa da dilatação, você precisa do relaxamento da panturrilha. E quando a pessoa faz um exercício em excesso, uma corrida que passa com a panturrilha contraída por muito tempo, como não tem esse relaxamento, não consegue direcionar o fluxo de sangue para a parte interna e empurrar para cima como deveria. Então, isso também pode sobrecarregar, tá? Então, mas é um excesso extremo. É maratona, é fisiculturista, são pacientes que realmente têm um excesso. Oclusão, então trombose, essas coisas, qualquer coisa que entupa em algum momento a veia, obviamente esse sangue vai acumular dali para baixo, e esse sangue acumulado dali para baixo vai dilatar, vai perder, entra no círculo vicioso também. Insuficiência primária, tem algumas pessoas que já nascem com algum problema nas válvulas, ou sem válvulas às vezes, e aí acaba acumulando mais sangue na perna também. Então, tudo aqui é o excesso de sangue acumulado na perna, que aí entra num círculo vicioso. Aqui eu vou falar dos 3 sistemas, do sistema superficial, do cutâneo, do superficial e do profundo, tá? Para mostrar para vocês o que vocês encontram em cada um deles. Geralmente no cutâneo você encontra esses vasinhos. Só que esses vasinhos, e isso aqui são as nutridoras reticulares. Então, esses vasinhos, 80% deles estão relacionados com incompetência das nutridoras, que são essa veinha verde aqui, ó. E essa veinha verde, ela está conectada com a parte profunda, em 40% das vezes.
Então, o vasinho por si só não dá dor, não dá nada, não tem sintoma nenhum. É puramente estético. Só pode ficar o resto da vida com isso aqui, se ela quiser. Mas, muitas vezes, isso aqui está correlacionado, isso aqui é a pontinha do iceberg, está correlacionado com outros problemas profundos. Então, se for um vasinho sem sintomas, é uma coisa. Se for um vasinho com sintomas, aí vale a pena investigar mais. No sistema venoso superficial, você encontrou lá os vasinhos. Aí você vai estudar o sistema venoso superficial fazendo um Doppler venoso, tá? E aí você pode encontrar várias coisas, principalmente as varizes, que é o mais comum de encontrar. Mas além disso, você pode ter insuficiência da safena, você pode ter tromboflebite, você pode ter outras coisas que também pioram, que também levam a problemas. Essa perna é varizes. Essa aqui não é. Tá vendo como as veinhas são retinhas? Essa aqui também não é. Esse aqui é o sistema venoso normal. Então, é normal ter essas veias que cruzam aqui a tibial anterior. É normal ter essas veias que cruzam aqui a parte anterior da coxa, tá? Quando você pega um paciente muito magrinho e você vê essas veias, é normal ter essas veinhas aqui atrás na panturrilha. Você não precisa se preocupar com isso. Você precisa se preocupar com essas tortuosas aqui. E o sistema venoso profundo, que, igual eu falei, a trombose é o principal dos problemas. Não só a trombose em si que oclui e acumula sangue para baixo, como a sequela de trombose, às vezes a trombose recanalizada. Legal. Mas toda vez que você tem trombose em um lugar, a veia pode até recanalizar, mas aquelas válvulas foram perdidas. Então, vai ter insuficiência naquela região, tá? Tem gente que também nasce sem ou com alguma genesia de alguma veia profunda. Tem muitas pessoas que têm insuficiência valvar profunda, principalmente da ilíaco cava. E a dilatação, o problema no sistema venoso profundo, ela vai dilatar, é o pior dos problemas, porque a gente não opera isso, as varizes a gente tira. A gente tira as varizes, por quê? Porque a gente sabe que o sistema venoso profundo vai compensar. Então, quando a gente tira as varizes e pede para usar meia elástica, o que a gente está fazendo, na verdade, é tirando as veias que estão lá acumulando mais sangue e direcionando esse fluxo de sangue que passava por essas varizes para o sistema venoso profundo, que é responsável por 90% da circulação. Então, ele dá conta de carregar 100% se precisar. Por isso que você pode tirar as veias superficiais e não tem problema nenhum, porque o sistema venoso profundo está lá. Ele que é o importante. Agora, em compensação, imagina se você tem uma oclusão da poplite aqui. A oclusão da poplite vai levar a uma dilatação de todas essas veias aqui da perna. Essas veias da perna dilatadas, além delas ficarem insuficientes, elas vão gerar insuficiência dessas perfurantes também. E aí, é normal para a circulação, ela não tem um caminho, ela acha outro. É igual água na pedra, ela vai achar um caminho. Então, ela vai voltar aqui e passar do sistema venoso profundo para o superficial. Ela vai causar uma dilatação aqui dessa veia safena e vai ficar provavelmente tortuosa. Se tiver genética para isso, vai virar um monte de varizes aqui. Só que a gente não pode corrigir essas varizes, porque aqui dentro está ocluído. Se a gente aqui está ocluído e a gente tira isso aqui, essa perna vai ficar inchada gigantesca, abrir ferida, vai virar um inferno. Então, o mais importante de tudo é o sistema superficial, o profundo. O superficial a gente pode mexer à vontade. Então, o mais comum é a insuficiência das perfurantes e desviar esse fluxo de sangue para o sistema superficial. A perfurante que mantém o sangue no sistema venoso profundo, porque a pressão é menor no superficial, porque o tecido ao redor do superficial é muito mais maleável. A face e a musculatura é muito mais densa, então a pressão aqui dentro é maior. Então, realmente, o sistema venoso superficial, a pressão é menor. Se não tiver válvula aqui, ou se tiver qualquer dilatação, o normal é vir para o superficial, que é o caminho mais fácil. Então, tá. Os sintomas, todos os sintomas vêm da sobrecarga, que é o excesso de sangue que é acumulado na perna. Então,
Sintomas deles são restritos a panturrilha e tornozelo, tá? E a primeira coisa que a pessoa sente é dor, peso e queimação no fim do dia. Por quê? Porque passou o dia inteiro sentado, o dia inteiro com a perna para baixo, sem mexer a perna. E aí esse sangue acumula lá embaixo e a pessoa sente pesado. Sente pesado porque está pesado. A perna acumula 200, 300 ml a mais de sangue do que deveria, que ficam ali meio estagnados. Esse sangue lá parado cansa ficar andando com um pezinho na perna. E aí no fim do dia você está com queimação na perna. Você pode ter calor localizado nas varizes maiores, porque se tiver uma variz muito grande, como é o sangue que mantém o corpo, que distribui calor pelo corpo, ali que tem muito sangue estagnado, costuma ser um pouco mais quente. Tem cãibra por causa do excesso de ácido lático. Tem aquelas pernas inquietas para dormir, que é quase uma proteção do organismo, porque a perna está cheia de sangue. E o organismo quer dar um jeito de fazer esse sangue ir para cima. Então, ele quer que você mexa a panturrilha. É igual no avião, que você passa muitas horas com a perna para baixo, chega uma hora que dá uma inquietação na perna, que você quer mexer a perna, quer colocar a perna para cima, quer fazer qualquer coisa. É a panturrilha pedindo, pelo amor de Deus, mexa para a gente tirar esse sangue daqui. Tem alguns pacientes que têm coceira também, tá? Na perna. Mas é sempre panturrilha e tornozelo, tá? Além disso, pode ter inchaço, que aí já é uma classificação um pouco mais alta, manchas, que eu vou mostrar, dermatite ocre, hiperemia localizada. Essa hiperemia localizada geralmente é na onde tem a dermatite ocre e pode abrir até ferida. Tem uma coisa que todo mundo me pergunta muito, que é claudicação venosa. A claudicação venosa são esses sintomas que eu acabei de falar. É esse peso, cansaço, dor, queimação, geralmente no fim do dia, depois que ficou muito tempo parado. Tem gente que começa a andar e sente dor também, mas porque a perna dele está cheia de sangue. Então, o que vai melhorar essa claudicação venosa é colocar uma meia elástica, é colocar a perna para cima. Claudicação venosa não é igual a claudicação arterial que parou, melhorou. A dor da claudicação venosa é uma queimação, um peso que não melhora rápido. Vai melhorar só quando aquele sangue sair ali da perna, tá? E geralmente, para você ter uma claudicação venosa, são pacientes muito graves, que já estão, que já têm dermatite ocre, que já tem um quadro bem assim, escancarado, não é qualquer varizes que faz claudicação. Tem muita gente que me pergunta a diferença da claudicação de arterial, claudicação venosa, mas os sintomas são diferentes no geral. E quando o paciente chega a ter claudicação venosa, é porque é um quadro muito escancarado, tá? E a cianose também, porque tem alguns pacientes que têm tanta congestão venosa que o pé vai ficando roxo, de tanto sangue ali acumulado. Qualquer batidinha, machucadinho sangra, forma um monte de roxo. Essa cianose, ela tem uma perfusão boa, primeira coisa. Segunda coisa é que quando você coloca o pé para cima, por conta da gravidade, esse sangue desce e o pé fica normal. Então, é uma cianose que é só você tirar aquele excesso de sangue da perna, que não é uma cianose verdadeira, entendeu? É só uma estase venosa. Então, quando você coloca a perna para cima, esse sangue desce, resolve na hora. Aí aqui tem a classificação, que C1 é só os vasinhos, C2 são as varizes, C3 é quando começa, tem tanto sangue acumulado, que parte desse líquido extravasa para o subcutâneo. C4 é quando já começa a fazer hiperpigmentação, e eu vou mostrar a hiperpigmentação, porque essa hiperpigmentação, tem muita gente que confunde com outras coisas, manda o paciente para o dermato, ele não está vendo tantas varizes na perna da pessoa assim, acha que é problema dermatológico. Essa hiperpigmentação está relacionada com a coceira também, tá? Essa hiperpigmentação é porque tem um extravasamento da hemoglobina, e a hemoglobina pigmenta a pele. Então, forma um monte de machinha marrom pequenininha, e é como se fosse uma tatuagem, isso não sai mais. Aí tem úlcera venosa cicatrizada e úlcera venosa aberta.
Ó, a dermatite ocre, isso aqui é um paciente meu. Pode ser só isso. É uma hiperpigmentação que muitas vezes no começo, sempre no tornozelo, claro. É sempre circunferencial aqui no tornozelo. Pode começar aqui atrás, pode começar aqui na frente, mas ele evolui para isso aqui. Essa é a evolução natural. Vai ficar tudo marrom, começa a fazer umas áreas de inflamação e essa atrofia branca no meio, que daqui isso aqui vai virar ferida. Então, não necessariamente a dermatite ocre é uma coisa muito feia, igual isso. Pode ser o início da dermatite ocre, são só uns pontinhos, parecem umas sardinhas. E o C3, que é o edema, esse paciente é um paciente que eu tirei da internet, que ele fez uma maratona e postou a perna dele depois da maratona. Ele não tem varizes, mas olha o inchaço na perna dele. Esse inchaço é porque ele sobrecarregou demais a perna dele. Ele provavelmente não tem tendência a fazer varizes, mas não é porque a pessoa não tem tendência a fazer varizes que ele não pode sobrecarregar a perna dele. Às vezes a pessoa tem sintomas, não tem varizes de tanto que sobrecarregou a perna. Então, isso aqui às vezes pode acontecer. E isso aqui volta ao normal sozinho depois, se a pessoa não tem problema nenhum. Outras complicações é tromboflebite, que você vai ver um vermelhidão, uma inflamação no trajeto da safena ou de alguma veia. É, só tem indicação de anticoagulação ou de alguma coisa mais importante se for veia safena de coxa ou sistema venoso profundo, que aí já seria uma trombose mesmo, mas de resto a gente só trata com anti-inflamatório, meia elástica e nada de muito grave. Mas é interessante você ver que o excesso de sangue é que leva a TVP e a tromboflebite, porque esse sangue estagnado na perna, sangue que não circula, ele coagula. E aí é o sangue coagulado que faz tanto a tromboflebite quanto a TVP. Por isso que no avião a gente tem trombose, porque você fica lá muitas horas com a perna parada. E aí, quando você tem varizes, você tem uma quantidade maior de sangue lá parado. E é esse sangue lá parado é que coagula. Aqui é uma trombose clássica, mas a trombose, 90% das vezes começa na panturrilha, nas gastrocnêmias. Então, o que você vai sentir é só um duro, peso, um aperto na panturrilha, e aí esse inchaço vai aumentando, aumentando. Aqui já é uma trombose maior, mais alta, você vê a diferença de coloração. Esse vermelho que você vê na perna dele é excesso de sangue estagnado aqui. Porque esse sangue bate lá onde está ocluído e vai acumulando dali para baixo tudo. E o exercício nisso tudo, que é o mais importante para vocês. No exercício, a gente aumenta o fluxo arterial em até 5 vezes. Então, imagina que assim, a sua artéria está passando, sei lá, 200 ml de sangue por minuto. Quando você está correndo, passa 1.000. Aí na sua veia, passava 200 ml para voltar, tem que passar 1.000. Então, nessa hora que você exige mais, você também aumenta muito o retorno venoso. E aí, se você não relaxa para abrir o sistema venoso profundo, você acaba fazendo uma sobrecarga de volume no sistema venoso superficial. E aí, esse sangue fica aqui dentro armazenado. E aí, esse sangue aqui armazenado no sistema venoso profundo acumula e causa peso, fadiga, cansaço e pode causar câimbras. Tem corredor, por exemplo, que fala, minha perna cansa antes do que a parte cardiorrespiratória. Para essa pessoa, ou para aquela pessoa do começo da apresentação, que eu mostrei umas veias bem grandes, aquela pessoa, ela tirou uma foto depois que ela tinha acabado de fazer uma maratona também. Ela não tem tendência nenhuma a fazer varizes, mas olha como as veias dele ficam dilatadas. As veias dele ficam dilatadas porque a gente causa uma sobrecarga quando faz um exercício em excesso. Então, para essas pessoas, vale muito a pena
usar meia elástica, por exemplo, enquanto está fazendo o exercício. Então, como que a gente previne essa sobrecarga? E essa prevenção é principalmente para quem tem varizes, mas isso funciona também para esses atletas de alta performance, para evitar esses sintomas. E melhora muito pós também, tá? Então, a prevenção seria intercalar o exercício com tempo de repouso, igual eu falei, para abrir o sistema venoso profundo e drenado superficial, evitar exercícios isométricos, aumentar os exercícios a favor da gravidade. Então, vamos fazer perna? Vamos fazer no aparelho. Para quem tem varizes, isso é uma boa saída. Evitar traumas, então, paciente que joga futebol, que tem toda hora vai ter trauma, não vai ter jeito, vai nascer varizes ali, tudo bem, é normal, não tem muito o que fazer. Usar a meia elástica, que eu vou mostrar mais para frente, e exercícios na água também são ótimos, porque na água tem aquela pressão da própria água, que ajuda no retorno venoso. E aí eu vou falar da meia elástica, porque a meia elástica está na... Vocês estão ouvindo? Sim. Sim, estão ouvindo bem. Não, é que estava vindo aqui um monte de coisa de conexão instável, é só para conferir, que eu não estou falando sozinha aqui. A meia elástica. A meia elástica é tratamento para doença linfática e venosa. Ela faz o quê? Ela aperta e empurra o sangue de volta do sistema venoso superficial. E empurra, direciona ele para a parte de dentro da perna, empurrando ele para o sistema venoso profundo. Então, a meia elástica é, sim, na teoria, muito boa. É muito difícil fazer trabalho com a meia elástica, porque tem muitos viés no meio do caminho e tal. Mas, pela parte mecânica, ela seria, assim, muito boa. Ela melhora o desempenho do atleta, tanto na hora da corrida, porque vai demorar mais a cansar, demorar mais a sentir peso, demorar mais a acumular ácido lático e causar cãibra, como na recuperação pós, tá? E a recuperação pós, na verdade, foi o que eles conseguiram mais estudos científicos comprovando que a recuperação pós da pessoa é muito melhor quando está usando a meia elástica. Ela também reduz as vibrações de impacto, então melhoraria aqui tornozelo, a parte de impacto mesmo, como se fosse aquelas bandagens que o pessoal coloca. Qual meio escolher? Então, aqui é milímetros de mercúrio. Isso aqui é a mesma medida que a gente usa para medir pressão arterial. Então, essa medida é exatamente quanto comprime, o quanto aperta, tem que ser o suficiente para conseguir empurrar esse sangue e direcionar ele para a parte interna da perna, para o sistema venoso profundo. Então, a gente passa 15 a 20 para quem não tem prevenção. Então, esses atletas que não têm varizes, não têm sintomas, não tem nada, mas quer melhorar. 20 a 30 para quem tem varizes e 30 a 40 para quem tem úlcera, para quem tem coisas mais graves. A orientação para esses pacientes é sempre colocar pelo menos 2 dedos abaixo aqui da dobrinha, tá? Para não enrolar aqui atrás, principalmente para a mulher, que essas meias que são vendidas hoje, muitas vezes essas de esporte são unissex, e aí acaba ficando comprida, machuca aqui atrás, elas acham que a meia é ruim, não é? Precisa dobrar ela retinha aqui para baixo para ela não enrolar atrás do joelho. Hoje em dia a gente, graças a Deus, tem uma variedade muito grande de meia, não precisa usar a meia da vovó. Tem a meia, que é só panturrilha, tem meia assim, tem meia aquelas de esporte que vocês já viram na academia. A maioria dos atletas de alta performance usa meia hoje em dia. Essa, sem o pezinho, é muito interessante, mas para quem não enche o pé, então até C2 você pode passar ela. Se a pessoa tiver algum inchaço de pé, é melhor não passar ela, tá? Tem meia até coloridinha hoje em dia, com coraçõezinhos. Eu indico sempre uma meia baseada na durabilidade, então aquelas marcas mais conhecidas são as melhores, a durabilidade dela é até 1 ano.
Não adianta a pessoa ter uma meia lá há 4, 5 anos que ela não vai fazer o mesmo efeito mais. E as contraindicações é a insuficiência arterial, que eu vou falar mais para frente um pouco, porque se a pessoa não tem, se o sangue não está chegando lá embaixo direito e você aperta, você vai piorar a situação. Então, insuficiência arterial não. E úlcera microangiopática. Então, também, se a pessoa tiver insuficiência arterial, ou úlcera microangiopática, ou qualquer úlcera que seja, é melhor caminhar para o vascular. Conclusão. Então, aqui é um geral do que eu acho que vale a pena falar. Sobrecarga venosa. Os sintomas são todos decorrentes da sobrecarga venosa. Mesmo que a pessoa não tenha varizes, se ela sobrecarregar demais, igual o atleta que correu 200 quilômetros, ele pode ficar com a perna inchada, mesmo sem ter varizes, porque ele sobrecarregou demais, tá? Para você ter varizes, você precisa ter a sobrecarga e ter a fragilidade da veia, que geralmente é genético. Os vasinhos, eles, se for só o vasinho, não. Mas se o vasinho tiver associado a sintoma, peso, cansaço, queimação, aquela pernas inquietas, aquela coisa toda, é melhor investigar direito, tá? A meia elástica funciona tanto para você ficar parado muitas horas, quanto para você fazer um exercício muito grande. Então, tanto para o relaxamento ad eterno da panturrilha, quanto para uma contração por muito tempo da panturrilha, tá? A varizes é lenta e progressiva, então não existe urgência. Sua perna, assim, ninguém vai amputar a perna por causa de varizes. A varizes, ela vai devagarzinho aumentando. Ela entra num círculo vicioso, mas uma vez que a varize está formada, ela não regride. Então, dali ela só vai piorando e causando cada vez mais desconforto, tá? Então, nem toda veia aparente é varizes, nem toda perna inchada tem um problema grave no sistema venoso, e o exercício é o melhor tratamento para a insuficiência venosa. Então, todos os meus pacientes que têm varizes, que têm qualquer tipo de insuficiência venosa, exercício. Mas aqueles exercícios que eu falei com algum tempo de repouso, exercício para panturrilha, pode ser caminhada, pode ser dançar, pode ser qualquer coisa que mexa a panturrilha, eu estou muito feliz, tá? Só não precisa ser uma corrida de 10 quilômetros. E é isso. Tem uma outra aula que eu vou falar da parte arterial, mas eu acho que seria mais interessante se a gente discutisse a parte venosa e eu tirasse as dúvidas agora, para não misturar uma coisa com a outra. Vocês preferem que eu vá direto? Adriana, eu acho que se você quiser seguir, né, sei que o que vocês também acham, porque dá para ir formulando as questões depois, né? Então, mas deixa aí à vontade também, se você quiser dar uma pausa, ou se alguém já tiver alguma pergunta também. Alguém tem alguma pergunta? Não. Então tá bom. Eu tô cheio delas, mas vou esperar um pouquinho, porque eu queria puxar algumas coisas, né, juntos. Então, eu vou ter um pouquinho de eu aqui, eu vou segurar um pouquinho para te perguntar no final. Tá bom, combinado. Nossa, tô com esse trem aqui bem em cima de onde eu quero. Deixar à vontade também, se alguém quiser fazer uma pergunta, tiver, não quiser se expor, pode colocar no chat, né? Exatamente. Pronto. Pronto. Então, eu vou falar um pouco sobre a insuficiência arterial. Eu achei interessante colocar insuficiência venosa, que é o sangue que fica ali parado na perna e não consegue voltar, junto com a insuficiência arterial, que é exatamente o contrário. Tem alguma oclusão, alguma estenose no meio do caminho que não está deixando o sangue chegar lá embaixo. Eu acho interessante ver as duas coisas meio juntas, porque elas são complementares. Um é o sangue que vai e não chega, e o outro é o sangue que não consegue voltar.
Se você colocar isso na cabeça e ter esse raciocínio, já ajuda muito a você conseguir identificar o que é uma coisa, o que é outra, quando é grave, quando não é, sabe? Porque uma coisa, a insuficiência arterial é uma coisa muito mais grave. A insuficiência arterial realmente, às vezes, pode levar a amputação de perna, pode levar a coisas mais graves. A varizes, como eu falei, é muito lento e progressivo, então não é uma coisa que você precisa sair correndo, indicar para ir para pronto-socorro ou alguma coisa nesse sentido, correndo. Geralmente é uma coisa bem lenta e progressiva, que merece sim tratamento, claro, mas é uma coisa mais fácil de tratar, mais tranquila e que muitas vezes as pessoas vão levando muitos anos, tá? Aí vocês vão descobrir também que tanto para insuficiência arterial quanto para insuficiência venosa, o exercício é a chave do tratamento, o que é impressionante. Mas que é interessante vocês entenderem como funciona um e como funciona outro, para saber que tipo de exercício você passa para um e que tipo você passa para o outro. Então vamos lá, insuficiência arterial. Bom, insuficiência arterial é o sangue que não chega nos tecidos distais, prejudicando a troca de oxigênio com as células. Então, a isquemia das células distais. Eu vou mostrar essas duas fotos e vou explicar esses dois pezinhos para vocês depois, tá? Então, anatomia. Vamos lá. Artérias, tal, não vou passar isso aqui. Mas, basicamente, a insuficiência arterial é caracterizada pela falta de irrigação dos tecidos distais, tá? Ela pode ser crônica, como pode ser aguda. A aguda são sintomas abruptos, é uma coisa muito grave, é uma dor absurda, não é o tipo de coisa que vocês vão pegar. Vocês vão pegar o crônico. Por quê? Porque o crônico vai formando ali a placa de gordura, vai formando a estenose, também é uma coisa meio lenta e progressiva. Conforme ele vai formando essa estenose, o próprio organismo percebe que está faltando sangue e começa a fazer circulação colateral. E essa circulação colateral, na maioria das vezes, é suficiente para não gerar uma isquemia tão importante na parte distal. Então, falta um pouco de sangue, mas não é aquela falta de sangue que vai necrosar em 2, 3 dias, como é na aguda, tá? Então, os sintomas aqui são bem mais brandos e é muito mais sobre a crônica que eu vou falar aqui. As causas mais comuns são diabetes, mas cada causa tem um lugar específico que oclui mais. O diabético, ele oclui geralmente nas artérias de perna, poupando a artéria fibular, tá? E por que que isso é interessante? Porque a gente tem 3 artérias de perna. Se uma delas estiver pérvia, como a gente tem o arco plantar aqui embaixo, que redistribui esse sangue, uma só é suficiente para manter a nossa perna tranquilo e você não tem sintoma nenhum. Você só vai ter sintoma quando as 3 estiverem ocluídas. Só que quando as 3 estiverem ocluídas, às vezes já é tarde demais, porque o tratamento das artérias de perna é muito difícil. São artérias muito finas, a angioplastia é uma coisa que dura muito pouco, geralmente 1 ano. São coisas, é um tratamento bem difícil. É difícil de corrigir, sabe? Então, são pacientes que demoram muito a apresentar algum sintoma, mas quando eles começam com sintoma, geralmente já está bem ruim a situação, e mesmo que a gente consiga tratar, esse tratamento é bem curto, ele não vai durar muito, tá? Dislipidemia é um dos principais, claro, porque a placa é feita de gordura, e tabagismo, que é procoagulante. Então, qualquer placa de gordura faz uma trombose aguda ali em cima por conta de tabagismo. Então, aqui, femoral profunda e arco plantar é muito raro, tá? Tem qualquer lesão. O diabético, geralmente, ele oclui as artérias tibial anterior e posterior e tende a manter a fibular. Com o tempo, ele oclui também a fibular. E é aí que é o problema. E a femoral superficial e a comum são as mais acometidas por dislipidemia e tabagismo, tá?
Quando isso aqui oclui, a femoral profunda mantém. E muitas vezes a femoral profunda consegue fazer colaterais suficientes para chegar até a poplítea, os ramos da poplítea, reencher a poplítea e manter a circulação dali para baixo. Tá? Então, sinais e sintomas. Claudicação intermitente é o principal, seja uma estenose importante, seja oclusão, claudicação intermitente. O que é claudicação intermitente? É o paciente anda até doer e ele ser obrigado a parar de tanto que dói, tá? Por quê? Porque aquele sangue dá conta no repouso. Então, sei lá, tá chegando 300, consegue no máximo com aquela estenose chegar a 300 ml por minuto naquela perna. Legal. Quando ele começa a fazer exercício, a musculatura precisa de 500. Só que ele não consegue atingir 500. Em repouso, ele só precisa de 200. Então, ele chega no 300, ele não tem os 500 que ele precisava, a musculatura começa a sentir uma certa isquemia e começa a doer, que é para obrigar ele a parar, tá? Parou. Dá 5 minutos, parou a dor da pessoa. Porque em repouso, ele precisa de 200 ml só. Então, é uma coisa que passa na hora ali. Não é igual a venosa, que fica, que aquele sangue tem uma dificuldade, demora a subir. Não, o arterial é bem rápido. Então, a claudicação arterial é uma coisa bem característica, assim, sabe? E a dor depende da obstrução. Se for uma obstrução alta, se for da aorta, vai ter nas duas pernas, desde nádega e coxa. Se for na ilíaca, tem unilateral, e se for femoropoplítea, você vai ter principalmente na panturrilha. Mas a imensa maioria dos pacientes é femoropoplítea, que é na panturrilha. Outros sintomas. A perna do paciente, o pé dele fica com esse aspecto ressecado, parece para sempre ressecada a pele, branca, brilhante. Vai perdendo os pelos, porque ele falta irrigação, o organismo economiza na irrigação da pele um pouco. Então, perde os pelos porque os pelos não são importantes, as glândulas sebáceas também vão sofrendo uma certa isquemia, então essa pele vai ficando uma pele fininha, sabe? E você não vê veia nenhuma. Porque se o sangue não chega direito, também não tem sangue para encher as veias. Então, um paciente muito cheio de varizes, ele provavelmente não tem nenhum problema arterial. É claro que é bom palpar os pulsos e tal, tem pacientes que têm os dois problemas, mas é muito raro. E mesmo que os dois pacientes tenham os dois problemas, eu vou mostrar aqui um paciente meu que tinha varizes e que fez uma oclusão arterial, pra vocês verem como fica a perna do paciente. As veias quase somem, porque não tem sangue chegando no pé, quanto mais para voltar pelas veias. Então, se você vê um paciente isquêmico, você vai ver que as veias somem, tá? E aí, casos muito graves, né? Como esse, que aí você vê frialdade, cianose, edema, hiperemia reativa e perfusão lentificada. Perfusão lentificada desse pé, você coloca o dedo aqui, vai ficar para sempre branco. Naquela congestão venosa que eu falei antes das varizes, você vê a perfusão tá normal. Você coloca o pé para cima, aqui nesse caso, o pé fica branco, 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 bem diferente do outro. Se fosse uma congestão venosa, você coloca o pé para cima e os dois pés ficam bonitinhos, vermelhinhos, iguais. Esse é o caso que eu falei. Que aí agora eu vou mostrar alguns exemplos. É o mesmo paciente, é o mesmo pé. Olha só, esse aqui com insuficiência venosa. Olha o tamanho das varizes, que bonita. É claro que ele já tinha uma dermatite ocre aqui, já tinha uma úlcera, você vê aqui bem, quadro típico. E aí ele fez uma insuficiência arterial. E esse vermelhão da perna dele
é de hiperemia reativa. Esse caso aqui é um caso mais grave. Para fazer hiperemia reativa, que é uma vasodilatação absurda da periferia, tentando compensar alguma coisa para a pessoa não perder a perna, é em paciente que já tem dor de repouso, é paciente que já tem um quadro mais grave de isquemia. Mas olha como as veias dele murcharam. A ferida até cicatrizou, porque o problema da ferida era o excesso de sangue. A partir do momento que não chega mais sangue, melhorou a parte venosa, mas piorou a parte arterial. Então, no dia que a gente tem que corrigir a parte arterial, esperar um tempo para depois corrigir a parte venosa. Aqui é a hiperemia reativa. Tá vendo? Eles fazem uma vasodilatação da periferia, mas também em casos um pouco mais graves. Então, fica um pé vermelho, que é o pé que está isquêmico, mas se você colocar para cima, como ele fica pálido. Fica essas manchinhas. Essas manchinhas aqui também são típicas de paciente isquêmico. Tá vendo essas manchinhas? Então, aqui é uma coisa interessante de mostrar para vocês. Toda vez que vocês virem assim, ó, um dedinho roxo, manda para o vascular. Por quê? Porque existem dois tipos de dedinho roxo. Esse aqui é uma microembolização. Essa microembolização é provavelmente algum trombinho que veio do coração, da aorta, de qualquer lugar, pequenininho e que parou ali na periferia e fez uma necrose da periferia. A gente precisa investigar de onde está vindo esse trombo para ver se vem mais trombos, se esses trombos são perigosos. E o outro caso é essa cianose desses dois dedinhos, tá vendo? Mas isso aqui é um paciente que tem uma isquemia já do pé todo. Você vê que o resto do pé dele é isquêmico, que tem a cianose desses dois dedinhos. Então, esse pé aqui você coloca para cima, para baixo, para os lados, ele vai manter essa cianose. Esse pé aqui também, porque já ocluiu a artéria distal, então isso aqui não muda. Isso aqui é insuficiência venosa. Tá vendo o pé de insuficiência venosa que fica um roxo? Ele fica roxeado, mas é um roxo de estase venosa, cheio de vasinho, cheio de coisa. Olha, tem vasinho até aqui embaixo no pé, na sola do pé, que é bem diferente da insuficiência arterial, que você não vê uma veia nesses pés. Aqui você via que dava para ver vasinho. Aqui parece que o vasinho sumiu. Entendeu? Essa insuficiência venosa que eu coloquei só para comparação. E isso aqui é uma dermatite ocre. Então, começa circunferencial na perna, mas o pé dele é bem perfundido e bom. Então, assim, eu coloquei aqui no finalzinho algumas dúvidas frequentes que me perguntam bastante. Claudicação venosa e arterial. A arterial melhora rapidinho. Coisa de 5, 10 minutos passou a dor. A venosa melhora a dor quando para de andar, mas a pessoa continua sentindo peso, cansaço, queimação, cãibra, coisa toda, até dar um jeito de colocar a perna para cima por uns 20 minutos, aí começa a melhorar, tá? Congestão venosa, você vai ver um monte de varizes, um monte de vasinho, o pé vai ficar roxo, mas é roxo de vasinho. E a cianose, e quando você coloca para cima, isso aqui some. Fica normal, o pé volta ao normal, fica igual o outro. A cianose arterial é uma cianose que você coloca para cima, ela não melhora. É uma cianose que você não vê outras veias, você não vê vasinhos no resto do pé, você não vê mais nada. Você vê só aquela cianose naquele dedo mesmo. Dermatite ocre é sempre circunferencial e sempre no tornozelo, tá? Então, não é qualquer mancha marronzinha que é dermatite ocre. Ela é sempre bem localizada naquela região da perna. E um edema venoso de um edema arterial é que o edema venoso é mais comum, tá? Ele está na classificação no grau 3, lá, 2. O edema arterial, ele é um edema muito grave, ele é só quando o paciente já tem dor de repouso, quando tem hiperemia reativa. Então, um caso desse aqui é um caso que precisa de cirurgia logo,
sabe? E aí o edema arterial também você consegue ver pela hiperemia reativa, você consegue ver colocando a perna para cima e vendo se melhora. Então, o tratamento da doença arterial é AS, clopidogrel, estatina e cilostazol, não vou entrar nisso. Cirurgia aberta, que é ótimo, que a gente faz bastante ainda, principalmente para pacientes jovens. É maior morbimortalidade no ato cirúrgico, porém maior durabilidade da cirurgia. E uma coisa que eu queria falar com todo mundo aqui, que eu acho que é importante vocês saberem, é que a cirurgia endovascular não é um tratamento a longo prazo. É um tratamento menos invasivo, é um tratamento que tem menor morbimortalidade cirúrgica, mas é um tratamento de baixa durabilidade, tá? Uma angioplastia de perna tem uma durabilidade média de 1 a 3 anos. Uma angioplastia de femoral superficial tem de 2 a 4 anos. Então, nenhuma angioplastia, nenhum stent que você colocar vai durar de eterno. O que a gente faz com esses tratamentos é ganhar tempo para o paciente tentar desenvolver suas próprias colaterais. E é aí que o exercício é tão importante. Por isso que a gente insiste tanto no exercício, principalmente para o paciente com insuficiência arterial. Então, o exercício é porque quando o paciente está em repouso, ele é assintomático. Em repouso, a perna precisa de 200 ml por minuto. Legal. Quando você começa a fazer exercício, que a perna precisa de mais sangue, não tem esse sangue suficiente, começa a fazer isquemia na musculatura e começa a doer a perna, a gente precisa fazer o exercício até doer a perna. Não é para parar antes, é para ficar dolorido. Por quê? Porque é na hipóxia que as células liberam os fatores de crescimento e angiogênese que vão fazer as colaterais crescerem e se desenvolverem. Então, o certo é fazer exercício todo dia e várias vezes. Você vai andar, sei lá, eu consigo andar só 200 metros e já paro. Tudo bem, vai andar 200 metros, parar, esperar 10 minutos, andar de novo mais 200 metros, parar. Você vai fazer isso, sei lá, por 2 quilômetros, todo dia. Esse é o exercício para quem tem insuficiência arterial. E quando a gente faz uma angioplastia, tem que fazer exercício com essa pessoa, porque o fluxo aumentado de sangue nessa musculatura aumenta a velocidade do fluxo na artéria, também ajuda a manter aquilo pérvio e ajuda a ir desenvolvendo cada vez mais colaterais nesse sistema arterial. Então é engraçado que o paciente, assim, a gente faz uma angioplastia de perna, ocluiu, hoje ele estava super sintomático. Já aconteceu muitas vezes. A segunda, daqui a 1 ano e meio oclui de novo, a gente vai lá, desentope, mas da segunda vez ele já não estava com tanto sintoma assim. Primeira vez ele estava com dor de repouso, na segunda vez ele estava com uma claudicação para 100 metros, na terceira vez ele estava com uma claudicação para 500 metros. A gente falou, não, não precisa operar. Volta e vai andar muito. Entendeu? Porque o verdadeiro tratamento definitivo é o exercício. Então, a longo prazo, a gente precisa que esse paciente faça exercício. E se ele tiver em claudicação, é exercício até doer. Não adianta parar de fazer o exercício antes de doer. E é isso que eu tinha para falar hoje. Acho que falei bastante. Espero ter acrescentado alguma coisa aí na vida de vocês. Muito obrigada a todos. Excelente, André, excelente. Né? O que chama, e parabéns assim pela didática, o modo com que você transporta, traduz essa fisiologia como do ponto de vista assim bem objetivo, né? Sensacional. Bom, parte do que eu ia trazer dos casos você já respondeu, né? Mas depois eu vou até citar aqui alguma coisa, né? Espero que vocês tenham gostado também. Eu queria que vocês, como o Roberto falou, vocês têm o chat aí para colocar as questões, né? Ou então a gente poder fazer as perguntas. Roberto, até sobre os casos,
exatamente assim, dá os insights dos casos que até foi até um dos motivos de gerar a reunião, né? De casos que já tive aí na vida, tanto em academia quanto consultório. Eu vou puxar aqui a primeira, né? De novo, Adriana, parabéns. É um caso de um paciente de 71 anos que uma vez procurou é uma grande academia em São Paulo. A gente tinha um laboratório de fisiologia, ergospirometria, teste de Wingate, a avaliação de composição corporal, tinha tudo. Era uma academia muito grande, com piscina, parte de força e muita arte marcial, muitos esportes. E a palavra do paciente era: ó, eu vim aqui como minha última alternativa, porque já me falaram em operar, eu não aguento andar 100 metros sem ter dor nas panturrilhas, e um cara magro, um IMC de mais ou menos 21, 22, e dor nas panturrilhas, ainda fumo, um estresse muito grande de trabalho, eu durmo mal e vim aqui como uma última alternativa. Eu falei, bom, última alternativa, bom, vamos pensar nisso, né? E no exame físico é aquilo mesmo, né? Uma diminuição, um pouco realmente tinha diminuição de pulso, e como eles faziam o exame na entrada na academia, era feito o teste de esforço, né? Eles faziam a ergospirometria, foi colocar na esteira, andar tipo 4 km por hora ou 5, claudicação, parou, não aguenta andar mais. Então, VO2 baixo, um elétrico que não conseguiu progredir, não conseguimos subir nem pressão e batimento. O que nós fizemos, né? Que aí também até para o pessoal da reabilitação, por isso que é interessante isso que você trouxe para a gente. Eu chamei um colega, um amigo que era da natação, né? Que era técnico de natação, só que ele trabalhava com alta performance, e passei o caso para ele. Mas ele tinha uma experiência boa com reabilitação. Falou: ó, estou com esse caso assim, acho que realmente a água seria uma alternativa. E dito e feito, né? Colocou, até depois eu demorei um pouco a acompanhar, mas ele tinha exatamente o que você falou, a claudicação dentro da piscina, andava meia piscina, quer dizer, andava 10, 12 metros, doía, né? Ele fazia parar e depois continuava. E depois, nos relatos do treinador, né, ele falou, olha, ele começou a melhorar, já está atravessando. E aí passa um tempo, não, ele está conseguindo voltar e começou a nadar. Só que nessa conversa tinha a história do tabagismo. Ele fumava, e como começou a melhorar com o exercício, ele começa a tirar um cigarro da frente depois do treinamento, um cigarro daqui, um cigarro dali, e ele começou a ver uma melhora na performance e tirou o cigarro. Começou a nadar, começou a andar, inclusive a fazer, a caminhar e até não chegou a correr, mas começou a praticar exercícios com uma intensidade maior, né? Então a resposta dele foi extremamente positiva. E eu consegui fazer a ergospirometria nele depois de novo, né? Então ele ganhou uma motivação muito grande. O que chamou muita atenção e que foi assim quase apavorante eu estou aqui como última alternativa. Eu falei, pô, eu que estou pegando. Então deixa eu ver o que é. E realmente sem palpar muita coisa, né? E esse caso, por exemplo, que eu queria trazer aqui na discussão com você, porque uma coisa foi muito empírica isso, né? Então, falar, vamos fazer, vamos tentar, vamos até aqui ou não vamos, né? Como você falou até do trabalho que você estava fazendo, tem muita coisa tipo, eu faço isso, eu faço aquilo, mas não uma sistematização, né? E você acabou respondendo, né? Você tem que forçar a isquemia, né? Você tem que forçar a dor, né? Tem que forçar a isquemia e tem que forçar esse aumento do fluxo de sanguíneo na perna para ir desenvolvendo esse sistema arterial, mesmo. Eu acho que o que é muito louco, que todo mundo acha, vou encaminhar para o vascular fazer uma angioplastia e resolver. Não! Se não vai adiantar nada se a pessoa ficar parada em casa e não se ajudar, entendeu? Porque aquilo assim, a não ser que o paciente tenha 90 anos e tenha uma sobrevida muito baixa. Mas de resto, o tratamento endovascular, cada vez que passa, a gente percebe que a durabilidade dele não é tão alta. E a durabilidade dele aumenta muito quando faz exercício. Quanto mais parado fica o paciente, mais rápido aquilo oclui. Quanto mais exercício ele faz, mais tempo ele ganha de durabilidade. E se um dia isso voltar a ocluir, às vezes a pessoa oclui e nem percebe. O que é muito louco também, porque eu faço Doppler também,
eu vou fazer o Doppler na pessoa, aquilo já está ocluído, mas o paciente nem ficou sabendo. A primeira vez que ocluiu, que fez angioplastia, ele quase perdeu a perna. A segunda vez que ocluiu, ele nem viu, porque ele já fez tanta colateral, ele já desenvolveu tanto esse sistema arterial fazendo exercício, que ele já compensou sozinho, sabe? E diante disso, até dentro desse caso mesmo, você falou que o limiar é o de dor, mas nós vamos botar escala nisso, tipo, começou a doer, a gente para ou vamos até ele suportar, ou tipo, ela está insuportável. Existe uma escala para isso? Eu estou te perguntando assim, uma dúvida pessoal minha mesmo. Então, não existe uma escala para isso, mas a dor fica insuportável em muito pouco tempo. Em Sim. coisa de 30 segundos, a dor está insuportável, que é uma dor isquêmica. Então, é uma dor que, assim, se você não parar, você morre de dor. Então, não vai fazer muita diferença, assim, sei lá, dor, para quando você tiver com uma dor grau. Quanto mais isquemia você causar, mais fatores de angiogênese você libera. Então, eu sempre falo para andar até o quanto aguentar. Aí para, aí começa de novo. Certo? Ou seja, não é Só para e tipo, volta no amanhã. mesmo, nesse mesmo caminho aí, bom, só te parabenizar pela sua idade, que é extremamente boa, foi bastante esclarecedor, obrigado pela sua apresentação. A gente sabe que tem alta performance e baixa performance, né? E você falou uma frase que é muito impactante, né? O exercício é tratamento de tudo. Ah, Seu áudio sumiu. Não sei. Mas o exercício é tratamento de tudo. O tratamento definitivo a longo prazo é o exercício. Tanto é, as varizes a gente consegue operar, melhorar. Mas a veia do paciente vai continuar tendo aquela fragilidade. Então, se a pessoa continuar sobrecarregando a perna e ela tem a tendência, por isso que as varizes voltam. Não é que elas voltam, é que nascem outras. Porque imagina um paciente, eu tirei todas aquelas veias dilatadas, a safena que estava insuficiente, aquela coisa toda. Não tem mais nenhuma veia dilatada, mas o paciente continua fazendo tudo errado. Não faz exercício nenhum, fica 12 horas sentado na frente do computador, sobrecarregando a perna todo dia no fim do dia aquela perna tá cheia de sangue, aquela veia que está normal hoje, ela começa a sobrecarregar, e aí ela vai dilatando, 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 daqui 5, 10 anos, aquilo tudo virou varizes. Então, o retorno das varizes depende do paciente, não depende de quem está operando. Porque você só consegue compensar a fragilidade da veia com exercício. E se a pessoa não faz o exercício, a tendência das varizes é nascer outras. Entendeu? Ah, então, assim, você pode deixar a perna limpinha hoje. Se a pessoa não fizer exercício nenhum e continuar sobrecarregando a perna, se ela tem a tendência, vai voltar. E nesse caso, até esticando aqui, Roberto, o que você falou, então o exercício isométrico, nesse caso, realmente não ajuda, porque você está com uma contração estática, que você está parado, e na verdade não tem o efeito contração, relaxamento, que seria o fundamental para a circulação venosa, né? Isso, perfeito. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Para paciente que não tem essa fragilidade, você pode até sobrecarregar um pouco o sistema venoso, mas não vai ficar aquelas veias grossas, igual eu mostrei no começo, que são veias dilatadas, mas são veias normais, não são veias tortuosas. Se eu fizer um Doppler ali, não tem nenhuma insuficiência nem nada de errado. Tudo bem. Agora, se a pessoa tiver tendência a fazer varizes, ela vai acabar fazendo varizes se você sobrecarregar demais. Então, se você puder não fazer exercício muito isométrico nesse tipo de paciente, ou coloca meia nele.
Se colocar a meia nele, apertou, empurrou para cima, você pode fazer o exercício que quiser. Exercício que der. Gostei da frase também. É, bom, gente, questões aí, eu tenho mais. Vocês deixaram aqui, vai bastante. É, você falou na questão da meia. Uma coisa é a pessoa tem tendência a varizes, tem história familiar, tem peso na perna, tem já vasos, né? É importante usar, tem muitas meias de qualidade aí. E quem não tem, porque as meias de performance, inclusive, né? Porque, inclusive, já, talvez até respondi, até foi para o próprio 9 mesmo, para assessoria, o papel das meias com compressão, que são suaves e tal, e porque a perna, o efeito seria, porque a perna incha em exercícios de grande volume, a, lu- ai, meu Deus, a meia vai ajudar nesse retorno e vai ajudar na performance, sim, dá para a gente afirmar isso, ou talvez seja um exagero. Então, na verdade, o que a gente vê de trabalho científico está falando muito mais no pós, na recuperação muscular, no edema pós, do que realmente no ato do exercício. Mas se você for pensar do ponto de vista mecânico, faz muito sentido, principalmente quando você está fazendo um exercício isométrico, ou uma contração de panturrilha por muito tempo, ou uma corrida. Porque realmente a pessoa faz uma sobrecarga. Aquele edema daquela perna do corredor que eu mostrei na aula, aquilo com certeza estava pesado, cansado, com certeza ele teria corrido melhor sem aquele edema todo. Então, mas isso para atletas de alta performance mesmo, entendeu? Não é uma corrida de rua de 1 quilômetro que vai fazer tanta diferença. Porque você não sobrecarrega tanto assim a perna numa corrida pequena. Mas tem pacientes e pacientes. Não faz mal usar meia, a não ser que tenha uma insuficiência arterial. Então, assim, eu acho que é uma tentativa. Se o paciente. Tem gente que gosta de usar, deixa usar. Tem gente que fala que melhora muito usando, mesmo não fazendo um exercício tão importante. Mas que com certeza melhora em sobrecarga. E a sobrecarga está mais relacionado a exercícios mais longos, com uma contração da panturrilha por muito tempo. Perfeito. Gente, mais dúvidas? É, é, Então, mas isso, por exemplo, se a pessoa sente, bom, a minha perna incha, eu não tenho varizes, mas minha perna incha, quer dizer, a meia está bem indicada. É isso. Tá. Aham. Na verdade, nós vamos ficar naquela meia esportiva que eu não vou classificar ela ou mais intensa, ou média, ou leve, nada disso. Quer dizer, é apenas a meia para contenção apenas Não, da panturrilha. essa meia também tem. Ah, tá. Essa meia que eles vendem para esporte, na verdade, é a 15 a 20, que é a para quem não tem varizes. Certo. Então, não adianta você passar isso para quem tem varizes ou para Perfeito. quem tem edema. Para quem tem varizes, tem edema ou tem alguma coisa, algum sintoma, é... Não, eu parei para ler aqui. Muito obrigada, Tainá Coelho. Eu parei para ler. É TDAH, né, gente? É assim. Então, a leve compressão funciona para quem não tem edema, não tem varizes, é mais preventivo mesmo, esses atletas de alta performance, para evitar que forme edema, que melhore ali o pós-exercício deles. Mas, para paciente que já tem varizes, que já tem, você precisa, edema principalmente, você precisa de uma compressão um pouco maior para conseguir empurrar não só o sangue, como esse excesso de líquido que está ali em volta. Então, você precisa de uma compressão de 20 a 30. Mas você pode passar ela para os seus pacientes. Faz uma Perfeito. receitinha e passa 20 a 30. Tem edema, tem varizes. Agora você já sabe, todo mundo sabe ver uma varizes. Passa de 20 a 30. Não vai fazer mal se você passar de 20 a 30 para alguém que não precisava.
Mas se você passar de 15 a 20, que é a suave para alguém que tem edema, não vai fazer efeito, a pessoa não vai ver de benefício. Pode impactar na motivação dela, porque o resultado não vai ser bom, né? Isso. Uma outra pergunta, nossa, eu falei para você que eu tinha mesmo, isso já venho te falando há tempo. No caso, por exemplo, de quem tem obstrução arterial, quer dizer, tem a periferia, quer dizer, tem as obstruções e tem já os efeitos tróficos sobre a pele, quer dizer, ressecamento, perda de pelo e tal. E a gente começa a estimular com exercício, monta um programa bem feito, tratação, os cuidados todos e tal. É, essa pele, ela consegue melhorar essa vitalidade dela, quer dizer, isso é visível, quer dizer, a gente consegue ter esse indicador, né? Consegue, melhora, menino. Fica menos ressecada, menos brilhante, vai melhorando aos pouquinhos. Na mesma progressão que melhora a quantidade de espaço que ele consegue andar, porque geralmente a gente calcula por metros, né? Ele começa, Aham, sei lá, caminhando 100 metros, 200, 300. Conforme ele vai aumentando o espaço, ele vai aumentando, vai melhorando a pele também. E precisa melhorar essa pele, porque essa pele é certo. aquela pele super frágil, que qualquer batidinha vira uma úlcera gigante, e é um problema danado. Então, tem que fazer o exercício. O exercício não é só para melhorar quanto ele está andando, mas principalmente para melhorar a pele, para não abrir uma ferida ali. E é por conta da ferida que ele pode perder a perna, infectar e causar problemas maiores. E É outra para coisa, evitar problemas muito maiores. aham, e como também você é especialista nisso, o indicador do Doppler, fazer o Doppler periodicamente, porque, digamos, está em fase de reabilitação, eu devo ter isso periódico, ou pelo menos ele não pode passar de um tempo. Assim, como que a gente poderia palpar isso pelo exame? É possível? Não vale a pena? Então, isso é uma pergunta muito boa. Porque, na verdade, quando você pede um Doppler arterial, ele vai falar: olha, a artéria femoral está ocluída. Pronto. E assim, a artéria femoral vai continuar ocluída com ele claudicando 100 ou ele andando 4 quilômetros. Certo. Só que o que que eu faço com os meus pacientes? Eu acompanho com a velocidade e o fluxo de sangue que chega no pé. Então, eu pego ali das artérias de perna, qual que é a melhor. Se tiver duas muito boas, eu pego ali e calculo a velocidade e o fluxo de sangue, igual eu calculo para fístula, para outras coisas, calculo a velocidade. E aí sim você consegue ver que muda. A velocidade, geralmente, no paciente que está claudicando para 100 metros, é coisa de 10 centímetros por segundo, que a gente calcula em centímetros por segundo. Coisa de 10, sabe? Uma ondinha bem monofásica, uma ondinha bem fininha. Quando você começa a fazer o exercício, você estimula, essa onda vai aumentando a velocidade dela aos pouquinhos. Então, aí chega a 20, 30, 40. Uma onda normal tem geralmente, sei lá, 100, 70, 100. Mas eu já vi paciente, por exemplo, que começou a fazer exercício, exercício, exercício. Um dia chegou no consultório com o pulso no pé. Ai, coisa boa. Ele fez uma colateral que virou quase um enxerto autólogo. Que menina, tinha pulso no pé, olha que lindo. E o Doppler arterial dele continuava falando que tinha oclusão da femoral. E tem oclusão da femoral, não deixa de Tem. ter, Aham. entendeu? Mas você tem as outras vias, né? Mas você consegue palpar, você palpava pulso no pé. Eu já vi alguns assim, não foi o primeiro não que tinha pulso no pé com alguma oclusão. O próprio paciente vai fazendo, entendeu? Entendi. Eu continuo, hein, Roberto? Eu vou esticando aqui. Agora, voltando agora para as fístulas, né? Para a insuficiência renal crônica, né? Eu já tive casos, por exemplo, porque uma época a gente foi tentar estudar o paciente em hemodiálise, efeitos do exercício sobre a qualidade da diálise. O ponto era esse. Em alguns casos, quem saía melhor era quem, por exemplo, ia a pé para diálise, né? Conta até uma história, no caso, que era um cadeirante que não tinha dinheiro para ônibus, ele ia de cadeira de rodas
até a diálise e voltava, quer dizer, ele ia urêmico, né? E ele era o que tinha menos fenômenos cardiovasculares, infarto, a própria hipertensão bem controlada, e nem era a qualidade da diálise, mas ele estava muito bem e viveu muito bem. Você falou dos exercícios, até que você tem o personal que tem fístula e vai muito bem. O acompanhamento disso também, já que a gente falou aqui em Doppler, falou alguma coisa, quer dizer, temos indicadores para isso. Pode fazer a musculação quer dizer, sem o limite, qual é o limite, o que a gente tem que ter, digamos assim, em mente para tipo, fazer uma limitação ou não. Como que a gente pode trabalhar isso, Adriano? Só acrescentando aí, Hum. existe alguma contraindicação? E, pelo que você falou, você pode fazer exercício em qualquer vasculopatia arterial venosa e até indicado. Mas esse limite é a dor do paciente? Não, na arterial você vai conseguir fazer até a dor, porque ele vai parar. Mesmo que você não queira que ele pare, ele vai parar porque é isquêmico, dói demais. A venosa, o limite é fazer uma contração muito grande, igual aquela que eu falei da panturrilha, que não deixa o sangue entrar para a circulação, para o sistema venoso profundo. E aí você também sobrecarrega o sistema. Então você coloca uma meia elástica nele. A partir do momento que você colocou uma meia elástica e resolveu essa parte, não tem contraindicação nenhuma, mas pode fazer o exercício que você quiser, quantidade que você quiser, não tem limite de peso, não tem limite de nada. Porque uma vez que você colocou a meia e a meia empurrou para o sistema venoso profundo, tá resolvido. Mesmo pacientes que tenham, por exemplo, trombose, que tem uma oclusão do sistema venoso profundo, com a meia certa, eles conseguem fazer exercício e tudo bem, sabe? Vai Perfeito. ser um caso muito raro da exceção, da exceção, da exceção, que a meia não dá conta. Nunca vi acontecer, mas nunca diga nunca, né? Mas aí é uma coisa assim, que tá fugindo, que incha e sobrecarrega o sistema venoso, apesar da meia de alta compressão. Pode até acontecer, mas acho quase impossível. E no caso da fístula vale a mesma coisa, quer dizer, não existe um limite determinado para, né? Enquanto se Não, você... o negócio da fístula são outros 500. Na verdade, o negócio da fístula é assim. A fístula é o sangue que vai pela artéria, e a gente faz uma comunicação da artéria com a veia, e esse sangue volta pela veia. Então, você precisa ver o trajeto da veia que volta. Se tem algum lugar no meio do caminho que poderia comprimir e fechar essa fístula. Porque se a fístula fica fechada por mais que 10 minutos, começa a formar trombo dentro dela, ela pode ocluir. E aí, o que a gente percebeu? Que quanto mais exercício a pessoa faz, aumenta o fluxo da fístula, porque, óbvio, vai aumentar o fluxo que está indo arterial para a musculatura, também vai aumentar o fluxo venoso que está voltando pela fístula, então vai aumentar o fluxo da fístula. Ótimo. O problema realmente é alguns lugares específicos que a veia pode ser comprimida. E isso depende muito de paciente para paciente. Tem 3 lugares que são os mais comuns, que é na dobra do cotovelo para gente que faz hiperextensão, ou hiperflexão, e aqui para quem tem síndrome do desfiladeiro coloca o ombro muito para trás, porque aí a clavícula e a primeira costela podem comprimir. São esses 3, principalmente na maioria dos pacientes, que pode dar algum problema. De resto, nada dá problema. Você pode fazer, quanto mais exercício você fizer, melhor para a fístula. Agora, se você tiver uma fístula já muito hiperdesenvolvida, aí é melhor economizar no exercício para não ficar muito grande. Mas não tem esse negócio de limite de peso, pode pegar só 2 quilos com esse braço, pode. Sabe essas coisas que o pessoal fala? Não. E, na verdade, acho que é mais fácil você falar para todo mundo que não pode fazer exercício nenhum do que você olhar pessoa por pessoa
exatamente se tem algum exercício ou não. O que que a gente faz? A gente pega o fisioterapeuta, ele palpa o frêmito e eles ficam fazendo todos os exercícios com o fisioterapeuta, palpando o frêmito para ver se tem algum que mude o frêmito. E aí a gente calcula também o fluxo da fístula com o Doppler, com vários exercícios diferentes para ver. E aí tudo que a gente encontrou é quanto mais peso, maior o fluxo da fístula. Ou seja, Ou seja, ao não tem. contrário, não é que você não pode. Quanto mais peso você pega com o braço, maior o fluxo da fístula. Porque, obviamente, você está estimulando mais a musculatura, e estimulando mais a musculatura, você aumenta o fluxo arterial que está vindo e o fluxo da fístula, consequentemente. Perfeito. Nossa, maravilha. Bom, eu acho que as minhas estão esgotando aqui. Mais alguma questão, gente? Vocês que chegaram aí, eu agradecer a presença de todos vocês, amigos que estão aí com a gente, pessoal novo e tal. Que aula, velho. Que aula e assim, que debate bom, né? Sei que a gente só enchemos aqui você de pergunta, mas eu acho que é importante porque é o nosso dia a dia, né? Essas perguntas esses vão para mim na beira da esteira. Chega de gente com a perna inchada, ou você vê as varizes, tipo, eu não ando porque minha perna é pesada pelas varizes. E aí anda um pouquinho Põe ali, uma meia e manda andar. e aí a hora que você põe no teste, e aí como sentiu? Nossa, foi melhor. Bom, então temos, né, temos uma prova viva disso, né? É. E, mas eu acho que assim, é muito bom, eu acho que vale a pena depois de pensar em outras discussões, porque são assuntos de dia a dia e que têm um impacto importantíssimo relacionado ao exercício, né? E eu acho que, como você colocou, foi sensacional. Então, e tem muita coisa que não tem muita evidência científica, porque realmente é difícil de você fazer trabalho. É difícil você fazer um trabalho científico sem viés com meia elástica, por exemplo. Mas se você entender como funciona o fluxo da perna, você imagina que a meia elástica funcione, sabe? E aí você usa na prática e realmente funciona. Então, tem algumas coisas que a gente precisa de mais trabalhos científicos falando sobre isso, mas que eu expliquei aqui a fisiologia e dei minha opinião. Então, Perfeito. eu só queria deixar claro que, assim, não existem milhões de trabalhos científicos sobre isso e acho pouco provável que vão fazer. Mas eu realmente acho que vale a pena colocar meia elástica nos pacientinhos. A Perfeito. maioria gosta e nunca mais larga. A Núbia Cassani, que é profissional de educação física, obrigado aí pela tua presença. Ela coloca aqui, ó, muito comum mulheres na academia com história de varizes, né? Ela até agradece, nós que agradecemos a tua intervenção aqui e a colocação. Obrigada, Núbia. Também aqui o professor Catito, também, porque ele tem um estúdio ele é profissional de educação física em Cerquilho e tem um grupo assim bastante heterogêneo de pacientes e clientes, né? Inclusive com várias patologias e ele está colocando aqui muito bom mesmo, né? Obrigado, Catito, pela tua presença. E ele coloca aqui, ó, trabalho com idosos, né? Também gostei muito das explicações, quer dizer, aí a gente ganha um pouquinho mais no nosso arsenal, um pouco mais no nosso cardápio a oferecer. Bom, 20h44, eu acho que nós vamos caminhando aqui para a gente encerrar, né? E, e primeiro, Adriana, te agradecer, realmente a aula foi sensacional e o modo com que você expôs, pela didática, pelo o passo a passo em que você colocou, realmente faz a gente imaginar isso e colocar. E outra coisa também, né, o fato de você também falar em relação ao Doppler, que você dá uma cara diferente para o exame e de um modo que a gente consegue ver mais fisiologia nisso. Então, vai ser bastante interessante a gente ver isso depois, né? E queria agradecer a presença de vocês e também agradecer a Denise e a Adriana aqui do Centro de Estudos, né, que nos ajudam muito, também fizeram contato aí com você, vocês que participaram, Roberto também, né, obrigado agora que está aí com a gente, né, e nós vamos ter as outras para frente, e novamente lembrando que realmente faz falta aqui, é só o nosso querido Ricardo aqui, que foi idealizador das reuniões, também tivemos, assim, reuniões assim, fantásticas, né? Bate uma saudade grande, mas seguimos com o trabalho que a gente começou, com aquela felicidade que, assim, o
o barco não para e vamos torná-lo cada vez melhor, né? Então, obrigado mesmo pela tua presença, obrigado a presença de todos vocês, e aguardem que daqui a pouco vamos ter os temas das próximas reuniões, tá bom? Gente, então, uma boa Obrigado noite a para presença vocês. de todos. Adriana, obrigado. Parabéns de novo pela sua apresentação. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite, de verdade. Valeu mesmo. Precisando, estamos por aqui sempre. Tá, joia. Valeu. As outras mensagens aqui para vocês que participaram também. Então tá. Tchau para vocês, até o mês que Boa vem. noite. Boa noite. Tchau. Beijo, Tchau. gente. Até.